Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, quinta semana do tempo comum, a liturgia da palavra hoje traz para nós no Evangelho o embate que Jesus começa a ter com os fariseus. Depois que Jesus é batizado, começa a pregar, a ensinar, uma multidão começa a seguir. Jesus chama os seus primeiros discípulos e então o povo vai vendo que Jesus tem uma pregação diferente, que Jesus tem um modo de falar diferente. Mas para além disso, Jesus tem um modo de agir diferente. E é isso aqui que chama a atenção, atrai a ira dos judeus, dos fariseus. Porque Jesus hoje no Evangelho vai reclamar aos fariseus que Jesus e seus discípulos não lavam as mãos antes de comerem, porque era tradição dos antigos lavar bem as mãos antes de comer. E eles não comiam se chegassem das praças sem antes ter tomado banho. Então estão preocupados com as coisas exteriores. Não que as coisas exteriores não sejam importantes, não é isso que Jesus aqui quer dizer, mas que estão preocupados somente com isso. Então reclamam de Jesus uma prática religiosa, digamos assim, que para eles seria religioso isso, mas eles estão preocupados só com o exterior, não viver de verdade os mandamentos de Deus, porque Jesus vai dizer, vocês esvaziam o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus para cumprir tradições humanas. Deus não quer simplesmente que a gente lave as mãos, Deus quer que a gente lave o coração. Eles estão julgando os discípulos de Jesus porque não lavam as mãos. Então não adianta ter as mãos lavadas, mas o coração sujo, é isso que Jesus quer dizer. Ou seja, a gente tem uma prática religiosa exterior, mas interiormente não vivê-la, o que infelizmente ainda temos hoje, Muitas pessoas que têm simplesmente práticas religiosas exteriores. Por exemplo, quando alguém vem procurar para batizar os seus filhos, aí quando a gente pergunta o porquê que quer batizar, a resposta é sempre uma resposta muito genérica, por tradição humana, porque não todo mundo na família já batizou, ou não porque está ficando muito grande, se ficar grande demora a batizar, aí vai ficar pagão. São assim, muitas respostas humanas, não no sentido verdadeiro da fé, que o batismo nos torna filhos de Deus e nós batizados, revestidos, nascidos de novo na graça. Então a família quer que esse filho viva alimentado na comunhão, na intimidade com o Deus que é Pai e assim viver na igreja, a comunidade dos filhos de Deus. Mas não é sempre essa a resposta, infelizmente, na grande maioria. Então Jesus está nos alertando, Essas pessoas que vivem a fé simplesmente por aparência, fazem práticas só por fazer, mas não encontram sentido. Pessoas que vão à missa, mas que não entendem o que é a Eucaristia. Católicos que não confessam, não acreditam na confissão. Será que de verdade podem dizer que são católicos? Compreendem bem a sua fé? Então Jesus nos chama hoje a olhar para nós, para a nossa prática religiosa e ver o que de verdade nós vivemos. Se é só exterior ou se é interior.